Com o título Hipnose versus Terapia Holística, ou Hipnose e Terapia Holística, ou Hipnose, Terapia Holística. Eu vou chamar ao palco um alto meu, o Walter Correia. Muito boa noite, senhoras e senhores. Hipnose, Terapia Holística. Antes de mais vou falar um bocadinho sobre hipnose e depois vou falar sobre terapia holística. Há quem se pare, há quem não se pare e por vezes surgem dúvidas. E são naturais. De facto são naturais. A hipnose é uma terapia também muito antiga. Já há menção da hipnose na antiga Mesopotâmia há 3.500 anos antes de Cristo, em que já utilizavam naquela altura a fixação do olhar para curar. Pois mais tarde, casa dos 2000 anos antes de Cristo, já se usava no Antigo Egito, depois também na Grécia Antiga, a terapia que eles chamavam, na altura, em vez de chamar hipnose, chamavam sono divino. Se deitava-se numa sala especial, através de uns passes, de umas induções, e de manhã acordavam curados. E entretanto, com isto tudo, a hipnose foi evoluindo, lá está, apareceu a religião, da mesma forma que terminou com a palavra reencarnação. A hipnose estava ligada também ao ancestral e à reencarnação, e a Igreja proibiu, para não ter que lidar com a perda de fiéis. E assim esteve adormecida até ao final do século XVIII, quase princípio do século XIX, quando apareceu um senhor, por sinal muito esperto, inteligente, era físico, era médico, era filósofo. E para quem não sabe, naquela época, do século XIX, as mulheres, quando casavam, elas no fundo só eram mulheres para terem filhos. Os maridos depois tinham outras mulheres, tinham outras vidas e não ligavam. As mulheres ficavam carentes e naquela altura qualquer reclamação que uma mulher fizesse era histérica, ia ser medicada ou ia para um centro específico. E Mesmer serviu-se de um experimento, uma experimentação que tinha feito com animais. A história dele é com animais, de mesmerismo, chamado mesmerismo ou magnetismo. As experiências que ele tinha feito eram com animais, magnetizar animais. E viu que podia fazer com pessoas. Começou a fazer com as mulheres que iam lá e teve um grande sucesso. E como se achou um Deus, quando Luís XIV lhes perguntou como é que ele fazia aquilo, ele disse que era um dom divino. Claro está, Luís XIV na altura juntou-se com os grandes catedráticos e desmistificaram aquilo, desacreditaram mesmo. Mas houve escola, houve pessoas que seguiram. Um deles foi Liglois seguiu, continuaram a usar o mesmerismo, só que o mesmerismo requeria muito tempo. Os passos magnéticos eram muito demorados. E mais tarde um senhor, um médico, James Braid, inglês, descobriu, depois de muito experimentar, já depois inclusivamente de ele ter dado o nome que deu, que ele supostamente foi o criador da palavra hipnose, vem do hipnos, sono profundo. Mais tarde James Braid percebeu-se que afinal a hipnose não era um estado de sono profundo, mas sim era um estado de relaxamento e de concentração ativa. Ou seja, ele percebeu que através da fixação do olhar conseguia induzir o transe nas pessoas. Mais tarde, houve um português muito conhecido, que aparece nos livros do Egas Muniz, o Abade Faria, o Padre Abade Faria. Foi também um dos que estudou e escreveu sobre a indução hipnótica através da indução da fixação do olhar e da palavra, da sugestão. Foi quando se começou a falar da sugestibilidade. Mais tarde, houve uma grande evolução na hipnose. Freud está ligado à hipnose por vários motivos. Há quem defenda que ele abandonou a hipnose, ele abandonou a hipnose, mas ele explicou porque é que abandonou, porque não era a terapia que ele estava a desenvolver, não era a área que ele estava a desenvolver, e naquele tempo a hipnose demorava muito tempo. E não se podia esperar que um homem a fumar charuto fosse poder hipnotizar bem os seus pacientes. Esta é uma das razões. Mais tarde, século XIX, XX, entramos no século XX, foi quando a hipnose evoluiu de forma muito grande.
Começou com um senhor chamado Carl Poole, que depois dele, um dos seus alunos foi o Milton Erickson, que hoje em dia é a hipnose mais utilizada no mundo, a hipnose ericksoniana, e um outro senhor que era um locutor de rádio, chamado Dave Ellman, que derivou pela hipnose clássica. A hipnose dividiu-se em duas vertentes, uma através de metáforas e de linguagem subliminar e outra, a clássica, através de sugestões diretas. E até ao dia de hoje tem-se baseado nisto. Holístico. Terapia holística. O que é a terapia holística? Aliás, melhor, vocês sabem quando é que começou, ou quando... Quem foi a primeira pessoa a falar da palavra holístico? Em que ano? Em que século? 1926. Eu pensava que isto já tinha séculos, pessoalmente. Jan Christian Smuts foi a primeira pessoa. Holístico vem do latim holos, um todo. Para vos trago até uma cábulasita para explicar melhor a forma como ele definiu a palavra holístico. Tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo que é maior que a soma das suas partes. É tudo aquilo que engloba a unificação, a unicidade de tudo. Muito bem. Hipnose de um lado, terapia holística do outro. Que hoje em dia estão consideradas como terapias holísticas, acupuntura, reflexologia, massagem, shiatsu, um sem fim delas. A hipnose. A hipnose tem andado num limbo de se sim, se não. E o que eu vos trago aqui agora é uma demonstração onde é que as peças vão encaixar. Terapia holística. Holística é o quê? Está definido como sendo físico, mental, emocional, espiritual, ou etérico, ou energético. Ou seja, a hipnose em si é o quê? Onde é que trabalha a hipnose? Nas emoções. A hipnose são emoções. Ou seja, a hipnose são emoções. Vou escrever aqui. Se a hipnose são emoções, já tem uma parte do holístico. Faltam três. Falta o mental, falta o físico, o mental e o espiritual. Eu vou colocar aqui físico. Mas antes, não. Eu vou colocar aqui o físico. Físico, mental, espiritual. O que é que isto significa? Como partes da hipnose, eu posso trabalhar o físico. Sabem? Alguém sabe dizer? Uma sugestão? Uma massagem, por exemplo? Massagem. Hipnoticamente a massagem de uma pessoa. Bem. Ontem falei nisto. Não sei se alguém viu a minha live. Não conheço. Dor. Sim. Doença. Sim, mal bem entrar. Fobia. Dor e doença. Fobia não é física. Não é claro. Mental. Que parte é que eu posso trabalhar a parte mental com a hipnose? Fobia. Dor. Fobias, traumas, medos, vícios, adições. Posso colocar entre o físico e o mental, até posso colocar. Não. Posso colocar aqui, talvez, a depressão, porque dá dos dois. Sim. Atinge os dois. Ansiedade. Atinge o físico. E mental. Qual é um dos resultados da depressão? Cansaço extremo. Sim. Físico. Sim.
outro tristeza, mental. Não é? Sim, sim. Aqui há mais. Mental eu poderia aqui fazer uma lista grande. No espiritual, quer começar a dizer onde é que nós atingimos o espiritual? Vidas passadas. Por exemplo, terapia, vidas passadas, terapia de vidas entre vidas, registros acáxicos, Regressões. Então, isso é outra coisa. Regressões. está aqui, vidas passadas são regressões, guias espirituais, Era isso que ou seja, marcamos. através das emoções, as emoções são aquilo que nos gera a vida em tudo isso é nós. Via hipnose, nós podemos atingir a parte física, a parte mental e a parte espiritual. E o que é que isto tudo representa? O todo. Que é igual ao holos. No latim, holos. Esta é uma pequena demonstração na qual podemos considerar a hipnose como uma terapia holística ou também podemos considerar como uma terapia que complementa com outra terapia holística. Mas se eu quero olhar como um todo, é uma terapia que permite a cada indivíduo trabalhar o todo. Fato. Muito obrigado.